Estamos aqui para mais um episódio da série Locais Históricos da Cidade de Jardim. Professor Márcio, o que foi a Comissão Científica do Império? O projeto de organizar-se uma comissão para melhor estudar alguns pontos menos conhecidos do nosso país nasceu no seio do Instituto Histórico Brasileiro. Lendo uma memória sobre viajantes estrangeiros que percorreram o Brasil, o Dr. Manuel Ferreira Lagos verificou que grande número de fatos eram erroneamente relatados, outros inteiramente falsos. Em vista do que expôs o Dr. Lagos, nasceu no espírito dos demais membros do Instituto Histórico a ideia de criar-se uma comissão científica para verificar as riquezas e curiosidades do nosso país, pondo de parte ou de lado as fantasias criadas pelos estrangeiros. O próprio Dr. Lagos propôs ao Instituto que solicitasse do governo imperial a criação desta tão sonhada comissão. E nisto o Ceará foi a província selecionada para essa visita. Professor Márcio, quando essa comissão visitou Jardim? Jardim foi o 15º local visitado. Os fósseis foram um grande objeto de interesse de pesquisa da Comissão Científica de Exploração do Império, assim como os relatos da Revolução de Pinto Madeira, entre outros detalhes. E a visita ocorreu entre janeiro e fevereiro de 1860 da Comissão Científica de Exploração. Eles vieram diretamente de Exu para a cidade de Jardim. E o botânico Francisco Freire Alemão fez as anotações da comissão que nos chegam até os dias de hoje. Professor Márcio, quais foram as descobertas importantes para a história de Jardim que essa comissão fez? Bom, Cícero Jacinto, são várias as descobertas importantes a respeito da nossa cidade e com certeza não dá para a gente elencar todos os detalhes. Um deles seria com relação à morte de Leonel de Alencar. Outro detalhe fortíssimo é com relação à construção da Igreja Matriz de Jardim e da capela, que durante muito tempo foi falado que a Igreja Matriz foi construída após a queda da capela. E Francisco Freire Alemão, o chefe da expedição, registrou que a capela e a igreja já estavam construídas na mesma época e que inclusive as tesouras, que é a parte da madeira do telhado da igreja, estava sendo reformada nesse período. Também tivemos descobertas interessantes a respeito dos índios e a respeito da flora e da fauna de Jardim. Bem, também nós tivemos muitas informações a respeito do padre João Bandeira de Melo, onde Francisco Freire Alemão entrevistou um senhor idoso da época e em nenhum momento, por incrível que pareça, o senhor idoso falou da presença do padre João Bandeira de Melo na Vila de Jardim, e sim mencionou o padre Ribeiro como sendo um dos principais fundadores. Aqui nós já temos um livro, da Coletânea Jardim Tomo 2, em que nós falamos a respeito desse padre Ribeiro, que inclusive o nome desse padre está registrado na História Eclesiástica do Ceará. A própria Igreja Católica registrou o nome desse padre, dos padres que atuaram no Ceará inteiro, desde os anos de 1700, e está lá o nome do padre Ribeiro, entre os padres que estavam aqui em Jardim na época que o padre João Bandeira chegou à nossa cidade.